Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou Esther Sartori e hoje eu tenho um tema muito legal. Nós vamos falar sobre nutrição gestacional. É aqui nesse podcast. E para falar sobre esse tema, eu convidei uma especialista nesse assunto. Mas antes da gente começar, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, curte, compartilha. Eu tenho certeza que você vai ajudar muita mãe nesse momento. Sabe por quê? Um dos sentimentos que a gente mais tem, na verdade, uma das nossas maiores sensações é a fome. Quando a gente engravida, a gente tem fome e não adianta. E isso tem uma explicação. A nossa fome, ela surge por questões hormonais ou elas surgem também porque estamos ali, tentando garantir a sobrevivência do nosso bebê. Teremos fome, sim. Fora que tudo vai se transformando nessa hora, não é mesmo? Então, esses hormônios que ativam o apetite começam a agir de forma mais rápida. A necessidade do bebê faz com que a gente queira comer mesmo. Enfim, são várias as questões que fazem com que a gente tenha fome. Gostou? Vem ouvir esse podcast. Vai ser bem bacana. Bem-vinda, adorei que você vai falar sobre esse tema. Eu trouxe esse tema especialmente para essas mães que estão ali iniciando a gestação e precisam de informação boa e segura. Nós vamos falar sobre nutrição na gravidez. Para falar sobre esse tema, eu convidei uma nutricionista fantástica e ela vai poder explicar exatamente como todas essas questões da fome acontecem. Muito prazer em receber você aqui. Vou pedir para que você se apresente. Ela é a Bianca Tarantino. Conta pra gente como é que você desenvolve o seu trabalho, qual é a sua relação com a nutrição. Obrigada pelo convite, Esther. Estou muito feliz de estar aqui. É um assunto bastante importante mesmo. Meu nome é Bianca Tarantino, eu sou nutricionista esportiva, integrativa, com especialização em gestação e fertilidade, também possuo formação em saúde da microbiota intestinal, né? Então dá para contribuir bastante com esse tema aí e acalmar o coração de todas as mamães e futuras mamães. Bianca, é interessante, né, que a fome, de fato, é incontrolável, né? E a vontade e o desejo de comer coisas é assim. E, normalmente, eu vi uma pesquisa que diz que 90% das mães vão sempre optar pelo carboidrato. Acho que 90% das mulheres estando ou não grávidas vai para o carboidrato, né? O carboidrato, ele é um nutriente em que a gente visa energia, né? Então, e ele é muito palatável, né? Então, justamente por isso a gente busca mais o carboidrato mesmo, o que muitas vezes é um erro, porque para a gente ter a saciedade, eu preciso buscar mais proteína e um pouquinho mais de gordura também, né? E isso pode estar contribuindo, às vezes, para um ganho de peso não adequado na gestação. Sem dúvida. Quando a gente engravida e a gente passa a querer comer mais, eu fico sempre imaginando o que é melhor: comer mais ou comer com mais qualidade? Inicialmente eu falei para você, né? A resposta é depende. É claro que quando a gente fala isso, o ideal é que a gente coma mais do que é certo, né? Então, de fato, ter qualidade na alimentação. E quando a gente fala qualidade, não somente a gente aumentar bastante o consumo de verduras e legumes, consumir frutas no dia, né? E aí, entre frutas, verduras e legumes, a gente ficar em torno ali de 500 gramas por dia, o que muitas vezes as pessoas ficam aquém desse valor, né?
E é fácil, se a gente montar lá um prato com 150 gramas de verduras e legumes no almoço, 150 no jantar, comer 2, 3 frutas no dia, eu já bato essa quantidade, né? Mas eu fazer uma distribuição adequada também dos nutrientes, como a gente falou, talvez não eu aumentar tanto o carboidrato, mas eu trazer mais proteína para o meu dia a dia, para as minhas refeições, eu incluir gorduras boas que vão me trazer saciedade também. Então, a gente melhorar essa composição alimentar, né? E aí a fome com certeza segura mesmo. Viu, gente? Eu vou falar que é uma luta, gente. Na verdade, a gente luta mesmo, né? Para poder garantir que essa fome seja saciada e, ao mesmo tempo, esquecer aqueles desejos que a gente acaba tendo. Porque é mito ou é verdade, né? Que a grávida tem desejos. Acontece, as grávidas elas têm desejos, a gente ainda, né, há controvérsias do porquê que isso acontece, mas a gente muitas vezes entende também que é por deficiência nutricional, né? Então, existem os desejos por alimentos, eu ia falar alimentos comuns, mas por alimentos, e existem os desejos de coisas que não são normais, né? Então, como comer, por exemplo, a parede, comer pedaço de tijolo. Ai, gente, eu adorei essa história. Eu nunca imaginei isso. Chama pica-malácia, e aí algumas mulheres têm. Então, por exemplo, eu tô com deficiência de ferro, e aí eu busco o ferro, de repente, no tijolo, né? Isso acontece muito. E acontece também das mães que, às vezes, não gostam de melancia, por exemplo, e na gestação tem desejo por melancia. Isso acontece. E aí a gente associa com deficiência nutricional. Pode acontecer mesmo. Então, isso eu tava comentando, gente. Quando eu engravidei, eu sou vegetariana. E olha, eu tive um desespero por feijoada. E eu falava, não é possível, eu não como carne, eu não gosto de carne. Por que é que eu tô tendo esse desespero por feijoada? Talvez fosse o ferro do feijão. Pode ser o ferro. Né? Ou também a proteína da carne, também. Não sei, alguma coisa estava faltando. Porque eu tinha uma vontade desesperadora de comer feijoada. De feijoada. E era especificamente a feijoada, A né? feijoada. Não era assim, não adiantava ter um feijão com linguiça. Sim. Tinha que ser a feijoada. Podia ser ferro, a própria proteína, né? Pra gente aumentar esse teor proteico. Pode ser. E deve ser mesmo, porque eu lembro, gente, que quando eu fiz o primeiro exame de sangue, eu estava com um princípio de anemia. Então, é isso. E aí o corpo, ele busca por uma questão de sobrevivência, né? Você tem que nutrir um outro corpo ali. Outra pergunta, falando de nutrir o outro corpo. Aí, ó, já me veio outra pergunta aqui. Mentira ou verdade que quem está grávida tem que comer por 2? Mentira, até porque, gente, o tamanhinho do bebezinho quando tá em formação, né, do embrião, é um negocinho. Mentira. E o primeiro trimestre até, às vezes, algumas mulheres até perdem peso, né, então o ganho de peso, ele tem que ser discreto ou às vezes nem ocorrer, né, e a partir do segundo trimestre, que daí de fato a gente tem uma formação melhor do bebê, é que daí ocorre um aumento de peso, que daí ele pode variar ali no segundo trimestre de 5 a 9 quilos. Mas é totalmente mito, a gente tem que comer uma pessoa, né, como uma pessoa. O aumento calórico, ele aumenta, mas é muito pouco, e aí vai variar de mulher para mulher, mas em torno de 140 calorias a 300 calorias é muito baixo. Uma pessoa não sobrevive com 100 calorias, né? Então é para comer por um só. Por um só? Por um só. Sim. Porque existe isso mesmo. Existe isso. Eu tô comendo por 2. Imagina, eu tive gêmeos. Você já imaginou eu de três. comer por 3? Imagina onde ia parar. Eu sei aonde parei. Você engordou quanto na gestação? 42 quilos. Nossa, foi bastante. Foi bastante. Eu rolava. E eu não andava. Você perdeu tudo? Tudo não, né? Porque tudo eu não consegui perder, não. Mas eu passei a me cuidar um pouquinho, depois passei a me cuidar muito mais. E uma coisa interessante, gente, que foi fundamental, primeiro, a amamentação me fez perder peso bem rápido. Sim. E uma outra questão foi a atividade física, porque, assim, eu precisava, não só por conta do emagrecimento, mas também precisei fazer atividade física por uma questão de saúde mental mesmo. Não é? Eu ia à academia
Mas eu ia à academia não só para fazer exercício, mas para poder me separar um pouco das crianças. Então eu falava para o marido, né? Cuida deles aí, porque eu preciso sair um pouco desse Não, ambiente. É importante. E né? acho que hoje isso é uma das coisas que o pessoal vem criando consciência, né? Da atividade física para a saúde mental. Eu brinco que eu vou para academia para minha cabeça, não é nem pelo... O corpo, ele é uma consequência que vai acabar atingindo, né? Mas... saúde mental, isso. Saúde mental. E tem todo um mito de que a mulher grávida não pode fazer exercício físico, sendo bem acompanhada, sabendo exatamente o que fazer, tá tudo certo. Tá tudo certo. A gestação, ela não é uma doença, né? Eu acho que é importante isso. A gestação, ela não é uma doença. Então, se a mulher, ela não tem problemas, não tem problema de saúde, a gestação não é de risco, o médico liberou, não tem problema nenhum fazer atividade física. Pelo contrário, a gente vai garantir uma gestação muito mais saudável, uma recuperação da mulher pós-gestação muito mais saudável, né? E um bebê muito mais saudável também. Exatamente. Quando a gente pensa nesses primeiros 1000 dias do bebê, a importância do alimentar-se bem, ter a saúde mental garantida e atividade física, tudo isso, nossa gente, faz com que essa criança tenha um desenvolvimento muito melhor, muito mais saudável. Sim. Falando nessa questão de saúde e etc., né? Veja só, hoje é uma coisa importante a gente perceber o papel da nutricionista ou do nutricionista na vida das pessoas. Por muito tempo a nutricionista ela tinha o papel de auxiliar no emagrecimento. Então todo mundo que pensava em emagrecer, eu vou ver se eu vou numa nutricionista, vamos ver como é que eu faço. Hoje o papel da nutricionista mudou. A gente consegue perceber que a nutricionista ou o nutricionista, ele tem um papel de auxiliar na saúde mental, na qualidade de vida, no bem-estar. E hoje a gente percebe muitas pessoas procurando o trabalho do nutricionista ou da nutricionista, até para o desenvolvimento da parte da musculatura, enfim, tudo isso. Mas as gestantes têm buscado nutricionistas, sim ou não? Muito. Desde antes da pré-concepção, eu tenho vários casos de mamães assim, que não conseguiam engravidar. E a nutrição foi crucial. Tem um caso que para mim foi muito marcante. Adoro o caso, gente. Vamos ouvir. Adoro quando a gente tem. Nossa, dá tempo. Eu acho que é fundamental a gente trazer casos que as pessoas possam se identificar com isso e ao mesmo tempo, não é? Entender, olha, eu tô com um problema X e alguém trouxe uma solução Y, né? Uma possibilidade, né? Eu acho muito legal. Eu tenho... São 2 casos bem legais, mas um deles me marcou, assim, muito, que ela tentou fazer a fertilização, não teve sucesso. Eles tentaram por alguns anos e ela me buscou para emagrecer, né? Ela queria emagrecer e no meio da consulta, que eu reviro o paciente, ela falou, eu tenho vontade de ser mãe, mas por enquanto, né, não, acho que agora só emagrecimento mesmo. Eu falei, bom, se essa vontade ressurgir, você me fala. 6 meses se passaram de tratamento, ela chegou no objetivo que ela queria, ela falou, Bianca, eu acho que eu tô pronta. Eu busquei o médico e o médico falou pra mim que não teria a possibilidade de eu ser mãe. E isso pra mim foi frustrante, então eu vou tentar pela última vez. E aí eu falei pra ela, eu não garanto que você vai engravidar, mas eu garanto que eu vou fazer de tudo pra isso. 2 meses ela ficou grávida. Olha que legal! Porque a gente, na verdade, a gente fez um tratamento, né? Então, esses 6 meses não foram só pensando em restrição de caloria, né? Que muitas pessoas acham que o nutricionista, ele é contador de calorias, e não é isso, né? Para isso, basta jogar no Google que você sabe as calorias. Então, eu vim tratando, como ela já tinha me trazido essa questão, eu vim tratando toda a desinflamação, né? Vim desinflamando o organismo dela, trazendo micronutrientes que iriam ajudá-la, né?
na própria implementação do embrião, como, por exemplo, o ômega 3, a melatonina, a gente cuidar do sono, né, é extremamente importante, porque sem a melatonina não tem a implementação do embrião. Então, a gente veio cuidando de tudo isso. Quando ela falou, eu tô pronta, e a gente entrou só com o restante, né, com o restante do suporte nutricional que faltava, e aí eles engravidaram, a bebezinha tá agora aí já com quase 1 ano. Ai, que legal, E foi gente. nutrição. Você Foi vê? 100% da nutrição. É fundamental, gente. Veja, para mim são 2 aspectos muito importantes. Claro, a nutricionista ou o nutricionista, a nutrição, ela vai garantir que você não exceda o peso. Já começa daí. Porque, Sim. claro, uma gravidez com excesso de peso, ela tem riscos que são Tem mais maiores, riscos, não é? diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, né? O próprio bebê desenvolver obesidade. Ou baixo peso, né? Ou Também, prematuridade. Também. Então, assim, uma gravidez saudável, ela sempre garante uma gestação mais tranquila e um bebê mais saudável Sim. também, né? Então, você comer bem com calma, né? Também é um autocuidado para Sim. si e né, um pensamento, Atenção plena. atenção para o nenê, isso é legal. Sim. Ao mesmo tempo, quando a gente come bem, bom, hoje a gente já sabe, o que a gente ingere, a nossa alimentação interfere no futuro do bebê e na vida adulta desse bebê também. Sim. Porque o bebê, quando ele está na nossa barriga, no período gestacional, a partir da 13ª semana, mais ou menos, ele já começa a sentir o gosto dos alimentos pelo líquido amniótico. Então, conforme ele vai ingerindo, ele vai se habituando a alguns gostos e a partir daí ele vai criando essa memória gustativa. Sim. Então, quando ele cria essa memória gustativa, veja que coisa fantástica. Na vida adulta, ou quando você for pensar na introdução alimentar, ele já vai ter uma facilidade maior, né, para poder comer alimentos saudáveis. Então, quer dizer, isso se você tiver uma alimentação saudável. Uma alimentação rica em açúcares, ainda mais o açúcar, que é tão fácil a gente se adaptar ao açúcar, né? Uma alimentação rica em açúcar também vai criar essa memória. Então, comer de forma saudável, de certa forma, garante não, né? Mas cria uma possibilidade maior desse bebê crescer também com uma alimentação saudável. Isso para mim é muito importante da gente pensar. Sim. É um conhecimento que muitas vezes as pessoas não têm. Durante a gestação. E isso acontece muito, né? As pessoas falam, algumas mães que eu recebo no consultório falam, mas eu como bem, ou eu ofereço para o meu filho, né? Isso ocorre muito, mas eu ofereço para o meu filho e ele não quer. Sim, mas como é que você se alimentou na gestação? Como foi E como é o ambiente hoje em que esse bebê, em que essa criança se alimenta? 1, 2 anos, está começando a introdução alimentar, ou 2 anos que já passou da introdução, né? Ele não vai aceitar, ele não aceita alguns alimentos. Não, vocês não comem em casa, né? Você não comia na gestação. Não adianta esperar que a criança ela vá comer. Se não tem esse cenário, exato. Tem que ter o cenário. Tem que ter o cenário, o ambiente. E esse cenário anterior. Porque eu acho, né, Bianca, que antes mesmo da gestação, a gente já tem que estar preparando o organismo para o processo gestacional. Quando eu gosto muito de começar esse preparo 6 meses antes. Então, a partir do momento em que o casal decide engravidar, e é o casal, né? É importante ali 6 meses antes, no máximo 3 meses antes, né? Mas se a gente conseguir 6 meses antes, é lindo. E aí, toda a preparação em questão de suplementação, né? Então, a gente entrar com suplementação de ácido fólico, fazer correções de vitaminas, de vitamina D, de vitamina B12, complexo B. E aí, pensar na alimentação mesmo. Então, a gente diminuir os alimentos ultraprocessados. Então, tudo que é ultraprocessado, gente, é o que... de fato, a máquina ela precisa mexer, né? Então, frutas, verduras e legumes, a gente fala que é minimamente processado, ele já tá ali, né, na sua forma natural. Agora, eu pegar um salgadinho, por exemplo, ele passa por tanto processo, é tão industrializado. Então, esses alimentos que são extremamente industrializados, a gente diminuir da nossa alimentação, né? E, se possível, zerar.
né? A gente não precisa desses alimentos, é para consumir bem eventualmente, né? Diminuir muito o consumo de açúcar, né? Ninguém, isso para quem quer gestar e para quem não quer, né? A gente diminuir o consumo de açúcar, de açúcares no geral, todos os tipos, né, de açúcar, seja ele em refrigerante, em suco ou em néctar, né, que é os sucos de caixinha, que na verdade é néctar. Então a gente diminuindo esse consumo, né? E aumentar o dos alimentos naturais. Então, como eu falei lá no início, né, da nossa conversa, se eu trabalhar com pelo menos 500 gramas de frutas, verduras e legumes ao dia, eu já garanto um suporte nutricional muito bom, né? E quando a pessoa não consegue, ou não é que não consegue, né? Se ela não consegue retirar isso dos alimentos, há possibilidade de uma nutrição, porque eu não acredito muito, eu vou ser honesta, eu não acredito muito que durante a gestação você não consiga nos alimentos, fora o ferro, né? Não consiga nos alimentos boa parte daquilo que você precisa. Você acha que precisa entrar com quando precisa entrar com uma suplementação? Os exames, eles vão ser cruciais, né? A gente acompanhando com os exames de sangue. E a clínica. Eu sempre falo que a clínica ela é soberana. Então, se a gente tiver clinicamente falando de uma pessoa que se sente com muito cansaço, muita indisposição, né? E mesmo assim, os exames de sangue, de repente, estão mostrando uma quantidade ok de vitamina B12, talvez valha a gente entrar com uma suplementação de complexo B, né? Mas, no geral, o alimento ele entrega bem. Existem alguns casos, e aí existem casos que a gente pode pensar tanto de mudança no intestino, então, em que a gente não consegue absorver os nutrientes de maneira correta, né? Que é o que a gente chama de disbiose, que é a mudança na qualidade ou na quantidade das bactérias que a gente tem no intestino. Então, quando começa a ocorrer essa disbiose, ou o que a gente chama de permeabilidade intestinal, que são as células intestinais, elas começam a se afastar, eu começo a ter a diminuição na absorção de nutrientes. Então, quando eu tenho essa mudança no padrão intestinal, que eu posso vir a absorver menos nutriente, eu preciso de uma suplementação, e às vezes alteração genética, né? Então, existem algumas alterações genéticas em que, por exemplo, eu não metabolizo bem ácido fólico, né? Eu não consigo converter o ácido fólico a metilfolato, que é o ácido fólico na maneira mais ativa pra gente, né? Mais biodisponível, ou da própria vitamina D. E aí, nesses casos, geneticamente falando, a gente teria que entrar com suplementação, mesmo vindo da alimentação. Entendi. Que é para garantir esse suporte. Mas, no geral, a alimentação, ela supre muito bem, muito bem. Né? Sim. Me diga uma coisa, qual o peso ideal para se adquirir durante a gestação? Essa pergunta sempre acontece. Mas quanto que eu posso engordar? Eu posso engordar? E o que é engordar? Assim, a gente pode ganhar uma mulher que ela tá com peso dentro do que a gente... Do IMC, né? Ali, com um percentual de gordura legal, um peso legal. A gente fala em torno de 11 quilos, podendo chegar até 16 quilos. As mulheres que estão com baixo peso, elas podem ganhar um pouquinho mais de peso, porque aí acaba ganhando mais gordura junto, podendo chegar até uns 18 quilos. Agora, se a mulher ela já está com sobrepeso, é no máximo 11 quilos, o ideal. E aí, esse peso, é importante a gente pensar que ele vem do todo. Então, ele vem com um pouco de gordura, mas ele vem também do próprio volume sanguíneo que aumenta, né? Vem de placenta, vem do bebê, então são várias coisas que compõem esse peso. Por isso que não tem que ser tanto, porque se tá exagerado é porque tá ganhando muita gordura, né? E aí aumenta o risco de diabetes gestacional, de pré-eclâmpsia, que a gente não quer. Claro que não. Né? A gente não quer. Tudo então 11 quilos seria um peso bonitinho, assim, na média de uns 11 até 15. Bonitinho. Tá, 42 não. 42, passa longe, 42 não. 42 não, eu tenho uma prima que ela teve gêmeos, de gêmeos também a gestação pode ganhar um pouco mais, né? Mas eu tenho uma prima que ela teve gêmeos, ela ganhou 14 quilos, olha que bonitinha. Linda, eu tive trigêmeos e engordei 42, foi então, sofrido.
Foi sofrido. Pra perder é muito difícil mesmo. A amamentação, ela ajuda, né? Mas também não é toda mulher que emagrece muito fácil na amamentação. Então, mas foi interessante. A amamentação me ajudou muito na perda de peso, mas, claro, fechar a boca foi fundamental mesmo. E todo um trabalho com uma nutricionista, caminhando super bem. Até hoje eu continuo com uma nutricionista, porque eu acho que é importante continuar com uma nutricionista, você não acha? Eu acho. Acho importante não fugir da nutricionista. Mas de vez em quando eu dou uma fugida. Quando eu engordo, eu fujo da nutricionista, sabia? Eu espero emagrecer os 2, 3 quilos. Eu falo assim, agora eu vou voltar lá, porque agora eu posso voltar sem a cara de pau. Você é toda regradinha. Toda bonitinha. Ai, gente, você sabe que eu acompanhei um estudo muito interessante sobre o quanto o que a mãe come interfere na alimentação do bebê. Foi feita uma pesquisa faz uns 2 anos atrás, e pela uma revista norte-americana de saúde, né, neonatal, e ela fez as mulheres que ingeriram cenoura, brócolis, olha só, alimentos comida, saúde, saúde, né? Cenoura, brócolis, espinafre, os bebês quando nasceram e quando passou para a introdução alimentar, eles tinham essa memória e eles se habituaram a comer esses alimentos. Então, essa pesquisa demonstra, e não foi só uma pesquisa, teve uma outra pesquisa que eles fizeram da mãe comendo brócolis e não no mesmo momento, mas num período o X, né? O bebê fazendo uma careta para o brócolis. E a insistência daquele brócolis fazendo com que o bebê fosse se habituando àquele sabor. É a mudança do paladar, né? Que às vezes as mamães também, isso é importante para todos nós, né? Inclusive para os bebês, a gente mudar a apresentação do alimento, né? Mas a gente ofertar, existe um estudo sobre isso, a gente fazer a oferta do alimento pelo menos 10 vezes com diferentes preparações, né? Ofertado de maneira diferente. Então, por exemplo, o brócolis, às vezes, ele só cozido, às vezes ele com um pouquinho de sal, às vezes ele misturadinho no arroz, né? Mas de maneiras diferentes, e aí ofertado pelo menos 10 vezes. Por quê? Porque essa oferta faz com que as nossas papilas gustativas, elas vão se habituando. E a gente tende a gostar daquele alimento. Se depois de 10 vezes o bebê recusou, né? Ou até a mãe não quer, né? Pode tirar esse alimento e aí a gente espera para fazer essa oferta de novo. Mas geralmente o paladar ele adapta, ele vai se adaptando, ele se adapta. E também não é assim, eu dei brócolis hoje, amanhã ele não quis, esquece brócolis, né? Que a gente tá falando, são 10 vezes mesmo. Uma semana depois tenta de novo. Tem. E assim, é óbvio, né? Essa memória, ela tá ali, mas a criança acaba esquecendo aquele sabor. Sim. Algumas mães falam assim para mim, nossa, mas ele comia tão bem quando ele estava menorzinho. Quando eu comecei a introdução alimentar, ele adorava legumes, ele adorava verduras. De uma hora para outra, ele não quis mais. A minha pergunta é, mas por quanto tempo você ficou sem oferecer para ele esses alimentos? Porque é óbvio, você vai ficar muito tempo sem oferecer. Não vai querer. Não vai querer. Não vai querer. Ainda mais se estiver dando alimento mais palatável. Pois é. E esse é um grande erro, né? Eu sempre costumo falar pra gente não ficar ofertando açúcar até pelo menos os 2 anos, né? E suco também, pelo menos no primeiro ano de vida, não dá suco, né? Teve até uma mudança aí. Que antes as organizações falavam, né, para ofertar suco para as crianças, agora a gente sabe que o ideal é não, justamente pela concentração de açúcar, né? Então, se a gente começa a dar muito alimento palatável, a hora que der um alface sem tempero, a criança não vai querer. Porque elas não são bobas, né? E a gente vê isso na vida adulta, né? Sim. A gente tem exemplos, quantos exemplos de adultos que não comem verdura nem legume de jeito nenhum. Mas quando você faz a sopa com todos esses legumes e todas essas verduras, come. Mas por que com a sopa aquilo vai e o legume e a verdura separado não? Vai ser por conta dessa memória. Sim. Né? Porque na sopa ele já aprendeu que a sopinha era aquilo mesmo. Hoje a sopa eu aceito, mas não me dá verdura, não me dá alface, não me dá cebola. Ela pode ter escondido. De jeito nenhum, de né? jeito nenhum.
Tem tudo a ver com essa memória. Ah, sim. Temos exemplos, vários exemplos de pessoas que têm essa... E você sabe que a sopinha funciona bem, viu? Eu tenho mais de um paciente com a sopinha. Que gosta da sopinha? Que faz a sopinha. Funcionou super bem com o primeiro, e aí eu vou testando a sopinha. Porque suplemento, gente, o suplemento, ele nunca vai ser igual ao alimento. Não adianta. Então tem gente que fala assim, mas eu não como verduras e legumes, eu posso então tomar um multivitamínico? Não é igual. E não é igual justamente pela maneira, principalmente se for multivitamínico, já pronto. A maneira que aquele nutriente está inserido lá, nem sempre é da maneira que a gente mais vai absorver. Então, muitas vezes, metade do produto está indo embora, mais da metade está indo embora, né? Então, o negócio é a gente tentar no alimento mesmo. Tirar o que a gente pode do alimento. Do alimento. Faça do alimento seu medicamento. Essa frase é... muito bom. Muito bom. Acho isso ótimo. Quais são os principais nutrientes que podem faltar durante a gestação? Faltar, ou eu posso colocar como faltar, ou que mais podem se beneficiar também? Pode ser. A gente trabalha com os dois aqui. E é bom, gente, nessa hora, aquele caderninho de notas é fundamental, sabia? Você poder anotar isso, você poder, até para você ver depois, né? Ou então, porque, assim, são dicas, são, né, questões que são super importantes, e às vezes a gente não tem esse olhar, né? Nem todo mundo, mesmo quando você vai fazer o seu pré-natal, que você vai conversar com a ginecologista não tem esse olhar, muitas vezes, né? De falar assim, alimentação saudável, mas o que é uma alimentação saudável? Você tem que comer frutas, legumes, mas de que forma? Como? Quais, não é? Então, gente, vamos ali, grava tudo isso que vai ser bom para quem está gestante ou para quem pretende, né? Mães e futuras mães. Acho que o primeiro deles a gente pode pensar no ácido fólico, né? O ácido fólico, ele é importante para a formação do tubo neural do bebê, então... É imprescindível que a gente... Por isso que muitos médicos já passam a suplementação. Quando a mamãe fala, eu quero gestar, eu quero engravidar, então a gente já entra com a suplementação do ácido fólico, muitas vezes como metilfolato, que é a forma ativa, né? O ácido fólico a gente encontra bastante nos vegetais verdes escuros. Os vegetais verdes escuros, eles são riquíssimos em nutrientes, então a gente vai ter fibra, a gente vai ter complexo B inteiro, a gente vai ter ferro também, né? E o ferro também, ele já é um nutriente que a gente pode encontrar deficiência na gestação, né? E que ele é muito importante, porque o ferro, além dele garantir que não haja, né, anemia, ele vai garantir também o transporte de oxigênio para o bebê. Então a mãe a mãezinha, né, ela precisa ter um consumo de ferro adequado. Esse ferro a gente pode pensar desde carne. Eu não sou a favor do consumo indiscriminado de carne vermelha. Há controvérsias sobre isso. Eu particularmente não gosto, né? Mas a gente encontra em carnes em geral, a gente encontra também nos vegetais verdes escuros, a gente encontra nas leguminosas também o ferro, né? E aí é importante que quando a gente consome o ferro vindo de fonte vegetal, que a gente adicione também, por exemplo, uma fruta cítrica. Então eu vou comer ali o feijãozinho, que eu coloco uma fruta cítrica para a gente aumentar esse aporte de ferro do vegetal, que ele acaba sendo um pouco menor que da própria carne, né? Outro que é assim, que a gente precisa, ômega 3. O ômega 3 também pensando desde a implementação do embrião até, né, a formação, a gente precisa desse nutriente. O ômega 3 ele é um pouco mais difícil de encontrar na alimentação, então a gente pensa em sardinha, a gente pensa no salmão, né? Mas de repente esse nutriente vale a pena a suplementação, sempre com orientação, tá, gente? Não vai comprar qualquer ômega 3 não, vá num nutricionista, num médico de sua confiança para fazer essa suplementação, né? E ele é essencial para a parte cerebral do bebê também, então por isso que é bastante importante. E aí eu acho que a gente pode pensar também em outros nutrientes
que vão ajudar, por exemplo, esses eu acho que seriam os principais. Além de cálcio também é importante, né? Porque o bebê, se você não oferece, é interessante, eu li um estudo que diz exatamente isso sobre o cálcio. Primeiro sobre o ferro, sobre o feijão com uma fruta cítrica. Gente, isso é tão antigo. Eu lembro que a minha avó falava assim, não, tem que comer feijão e depois uma laranja. E a gente, mas tipo, por uma quê? laranja, por quê, vó? Ela fala, porque a laranja potencializa o ferro do feijão. E você sabe que hoje eu falo isso para meus filhos todos os dias, que a gente vai comer alguma coisa. Hoje não, né? Quando eles moravam comigo. Hoje não moram mais comigo. Então, mas era uma conversa que a gente tinha. Comia uma laranja, uma mexerica, um abacaxi. Tinha que comer. Sempre uma frutinha cítrica, né? Porque eu falava, nossa, essa mulher era uma sábia, potencializa o ferro do feijão. E você vê como isso vem... É verdade. Aumenta também da carne, né? O da carne. Exato. A gente absorve em torno de 23% do ferro da carne. Com a fruta cítrica pode chegar até 30%. Olha, que o do vegetal é entre 3% e 5% e pode chegar a 8%. Então, melhora mesmo. O próprio cálcio e proteína que a gente falou lá no início, né? E a proteína ela é extremamente importante para a gente pensar em saciedade, para a gente pensar em formação mesmo, né? Formação do feto, do né? cérebro do feto, isso é fundamental, da pele. De tudo. Tudo que é construtor, a gente fala que é da proteína. E aí a gente vai encontrar tanto proteínas em fontes animais como em fontes vegetais. Então a gente encontra nas carnes, nos ovos, nos peixes, nos queijos, mas a gente encontra nas leguminosas, nas oleaginosas, né, nas sementes. E principalmente na junção, né, de grãos e leguminosas. Então, por exemplo, o arroz e o feijão, de fato, eles se completam, né? Então a gente colocar uma batata com um grão de bico, um arroz com uma lentilha ou com um feijão, é importante essa combinação, pensando em proteína vegetal. As castanhas, né, a gente encontra um pouco de proteína também, as sementes, semente de girassol, semente de abóbora, né, a própria linhaça. Dá pra gente encontrar bastante Você vê, proteína. Gente, como é o alimento. É o alimento. É o alimento. Não, e só complementar, e o complexo B, né? O complexo B ele é extremamente importante também. E o complexo B, além das carnes, a gente encontra em fontes de carboidrato. Então, mandioca, batata doce, riquíssima em complexo B. Por isso que muitas vezes não precisa da suplementação. A alimentação, ela dá bastante conta. Ela dá o suporte, né? Ela dá o suporte. Além de dar o suporte, ela ensina o bebê. Sim. A gente já pode colocar exatamente isso. Você quer que o seu filho tenha uma alimentação saudável, né? Já ensine o seu filho a comer desde a gestação. Essa é a grande verdade. Sim. A alimentação saudável sua ensina o seu filho a comer. Sim. É impressionante. E essas descobertas, esses estudos têm mostrado tanta coisa, tantos benefícios que acontecem quando a gente tem essa conexão com a nossa gestação. Nossa, bateu na mesa, não é? Porque a gente tem essa conexão, né? Essa percepção do quanto tudo isso é fundamental para o desenvolvimento. Porque, olha, pensa, né? São milhões de conexões cerebrais por segundo na gestação. Olha, o cérebro tem um trabalho imenso para se construir, para se desenvolver. Se a gente ajuda com a alimentação, olha que coisa fantástica. É a base da vida, né? Pois a alimentação ela é a base da vida. Não adianta a gente querer uma Ferrari e eu colocar o pior combustível, né? E na alimentação, quando a gente pensa em alimentação, é justamente isso, ainda mais quando eu tô criando, né? Quando eu tô tendo um bebezinho desenvolvendo dentro de mim. E é tão incrível quando a gente vê isso, né? Assim, é muito fácil de você perceber. Uma criança que ela come bem, os pais comem bem. E eu tenho certeza que os pais, eles não passaram a comer bem depois que o bebê nasceu. Uhum. É um hábito de anos, um hábito de anos. E aí a gente pensa em uma criança muito mais saudável, parte cognitiva muito mais, né, desenvolvida. Sim, são crianças mais bem esclarecidas, né? Você sabe que... Você sabe muito além disso, né? Não, assim, a alimentação ela é fundamental, porque... Quando você pensa nesse desenvolvimento neural, dessas conexões que elas são feitas e o quanto você precisa ter, não só a saúde
mental, a saúde física, mas esse olhar para o que você come, para qual é a sua atividade, tudo isso é fundamental para esse desenvolvimento. Sim. Conversar com o bebê, cantar para o bebê, massagear a barriga, todas essas coisas fazem com que o bebê, na verdade, ele tem já os sentidos já se desenvolvem no processo gestacional. Então, ele ouve, ele sente o gosto, né? Ele sente o cheiro da comida já no líquido amniótico. Olha quantas coisas, não é? A alimentação ela é muito importante para tudo isso. E uma coisa que a gente tinha conversado, que eu achei que era importante a gente falar, é sobre o papel do intestino da mãe para o desenvolvimento do bebê. Gente, é fundamental. Sim. Aqui a gente entra na saúde. Vamos falar de microbiota, e aí eu vou falar microbiota, porque daí a gente já vai entrar também na questão de microbiota vaginal e a da amamentação, pode ser? Tá, primeiro explica o que é microbiota, porque a gente fala o nome desse, o pessoal sai do vídeo. Não, a microbiota é a composição, né? Os bichinhos que vivem, um aglomerado de bichinhos, de bactérias, de fungos que vivem em algumas partes do nosso corpo. Então, a gente tem a microbiota na boca, né? Então, a gente tem as bactérias, os fungos na boca, a gente tem na vagina e a gente tem no intestino também, né? Então, quando a gente fala em microbiota intestinal, eu tô falando sobre a minha saúde intestinal, pensando nas bactérias, nos fungos, nos vírus, e que eles têm que viver todos em harmonia, né? Quando eu tenho uma alimentação equilibrada, eu tenho uma quantidade de bactérias que a gente fala positivas, né? Essas bactérias positivas, elas estão numa quantidade boa e que vão fornecer substratos para que eu tenha mais saúde e qualidade de vida, né? E aí, quando eu levo uma alimentação não tão equilibrada, eu começo a ter o crescimento ou de fungos que não era para eu ter, ou eu começo a matar essas minhas bactérias positivas, ou até a alimentar as minhas bactérias negativas. O que pode me causar, por exemplo, fermentação. Então, um exemplo, né? Quando eu como muito açúcar, eu fico mais fermentado, eu fico com a barriguinha mais estufada, porque são bactérias negativas que começam a estufar, liberar gases. Então, quando a gente tem uma alimentação na gestação equilibrada, eu mantenho essas bactérias, né? Vamos focar aqui em bactérias em equilíbrio, né? E aí eu vou criando substratos a partir dessas bactérias que vão garantir a saúde do meu bebê. Então, a formação intestinal desse meu bebê já vai ser melhor também. E não somente isso, mas, por exemplo, quando o bebê vai nascer, ele passa, se é um parto, e aí eu já vou falar, mas eu já vou tranquilizar as mamães também, tá? Quando a gente tem um parto normal, né, o natural, passa pela vagina e eu tenho a microbiota vaginal que, já entrando em contato com o bebê, já vai garantir maior suporte imunológico para ele, tá? Da cesárea é um pouco diferente, eu vou ter também essa microbiota ali da barriga que vai passar para o bebê, mas a gente sabe que a vaginal é melhor. Porém, contudo, entretanto... calma nessa hora. Calma, porque quem não teve parto normal tá tudo certo. A gente sabe que a amamentação e o ambiente em que o bebê vive é muito mais importante, pensando na microbiota do bebê também, para que a gente garanta saúde para o bebê, sistema imunológico, para que a gente tenha diminuição quando a gente fala em sistema imune, a diminuição no aparecimento de alergias, de doenças autoimunes, né? Então, pensa, lá de trás, como está a minha microbiota, como está o meu funcionamento intestinal, vai interferir em como esse bebê vai ser também, se ele vai desenvolver autoimune, se ele vai desenvolver alergia, possíveis alergias, sejam elas alimentares ou não, enfim. E aí, por isso que o amamentar também ele é importante, porque passa a microbiota do peito também, né, no próprio leite. O leite, ele tem pré-biótico. O que é o pré-biótico? O pré-biótico é o alimento dessas bactérias positivas. Então, o leite, naturalmente, ele já tem esse pré-biótico.
E o ambiente em que esse bebê está inserido. Então, se eu estou com adultos, né, que possuem a microbiota mais saudável, esse bebê ele vai ter a microbiota mais saudável também. E por outro lado também, né, Bianca, quando esse bebê passa a ter as cólicas, na verdade ele está formando o intestino. Uhum. Formando toda a sua microbiota intestinal. Então a cólica é dolorida para nós, é dolorida para o bebê, né? Dolorida para quem ouve, dolorida para o bebê que sente, mas ela é um processo de formação também, né? Que faz parte. Faz parte de todo esse caminho, não é? É o choro. O choro do bebê incomoda, deixa a gente angustiada, mas também é uma forma dele estar comunicando o que está acontecendo com ele. Tanto que quando ele chora por cólica, a gente sabe. Já sabe que é cólica, a gente já sabe, esse choro. Porque você sabe que mãe, além de tudo, ela é intérprete do choro. Da entonação desse choro. Então, é o choro da cólica, é o choro da fome, é o choro do sono. Da fralda. A gente já tem todas, assim, as regras, né, da comunicação do bebê através do choro. Eu acho isso ótimo. Acontece mesmo. Não sou mãe, mas eu vejo as mamães. E aí, alguns alimentos, de repente, que eu acho que vale a pena. Isso que eu ia te perguntar. Existem alimentos, porque hoje a gente... normalmente as pessoas... atualmente, você vê as pessoas tomando, né? Probióticos. Mas... dos alimentos a gente também encontra tudo isso. A gente encontra. Para a mãe que já toma o probiótico antes da gestação, ok, manter. Para a mãezinha que não toma, né, gestou, eu costumo não entrar com probiótico, só a partir da 12ª semana, tá? Entendi. Mas a gente consegue através da alimentação. Então, com o iogurte natural, com o próprio kefir, com a kombucha, a gente, o miso, chucrute, que são alimentos fermentáveis, a gente tem bastante probiótico, tá? O iogurte, né, a kombucha e o kefir, a gente encontra bem facilmente, dá para consumir, né? A gente tem que pensar nos pré-bióticos, que são os alimentos que vão nutrir. Então, o probiótico é a bactéria e o prebiótico é o alimento da bactéria, né? Então, o pré-biótico a gente vai encontrar em amêndoa, a gente encontra na batata Yacon, que ela não é tão comum, né, de ser consumida, mas ela é uma delícia, docinha, né, a batata Yacon. O próprio alho, aveia, a gente tem também bastante pré-biótico. A banana verde, principalmente em formato de biomassa, de repente para os doceiros de plantão, dá para fazer um brigadeirinho de biomassa de banana com cacau, super antioxidante. Gente, deu até água na boca. Porque eu simplesmente adoro isso, Bianca. Então, é uma delícia. Adoro esse docinho. É uma delícia. A gente pode pensar também em polifenóis que vão favorecer também essas bactérias positivas, então as frutas vermelhas, né? Para quem não está gestante, o chá verde. Para as gestantes, tira o chá verde de era linha. Uma pergunta que tinha aqui. Por que não chá? Na verdade, pode chá, mas depende do chá, tá? Entendi. Então, por exemplo, chá de hortelã, chá de erva doce, chá de frutas vermelhas, de maçã, tá liberado. Agora, chás que são muito estimulantes, não, e eles podem ser abortivos também. Então, de canela, de chá branco, chá verde, chá preto, não, Evitar. De maracujá, não. Não, aí o ideal não. Na dúvida, não toma nenhum chá. Na dúvida, não toma nenhum chá. Porque tudo, a gente tá falando aqui no geral, mas cada mãe, cada gestante tem a sua particularidade, sim, né? A gente sim, tem que entender. Uhum. E fibras, né, gente? Fibras pra gente trazer bastante nutrição pro nosso intestino. Então, de novo, frutas, verduras, legumes, linhaça, aveia, que é interessantíssimo. É super bom a gente saber, porque essa boa alimentação, ela interfere diretamente no processo gestacional, no desenvolvimento do bebê. Sim. E no pós-gestacional também, né? Sim, para a mãe e para o bebê. Para a mãe e para o bebê. Acho isso muito legal. Sim. Eu ia te perguntar o que era o desejo, mas você já entrou, né? O que é isso. E tem algumas situações que elas são específicas para as mães. Eu sempre, quando eu engravidei, eu dizia assim, gente, parece que se eu abrir a boca, eu vou pentear o cabelo de um nenê aqui, né? Se eu bocejar, eu penteio o cabelo de uma criança, porque eram, né, muita criança e tudo mais. Eram muitas crianças, né? Então eu falava, se eu bocejar, eu vou pentear o cabelo de um bebê aqui. Mas algumas situações eram muito típicas e eu vejo que muitas mães têm. Azia. Sim. Azia.
Era um cansaço, Uhum. é muito comum, Sim. fadiga, né, que a Sim. gente chama, e um inchaço. Ah, Gente, boa. isso é uma coisa que faz parte de grande parte do processo gestacional, né, das mães. Como é Faz. que eu evito? A alimentação pode ajudar nesse processo? Pode. Vamos falar do inchaço? Vamos. O inchaço, para a gente evitar, né, essa questão do edema aí, e até para a formação do líquido amniótico e para a própria formação do leite materno também, a ingestão de água, né? A gente fala no mínimo 2 litros de água por dia, mas uma continha básica que a gente pode fazer é de 35 a 40 ml de água para cada quilo de peso que a pessoa tem, para a gente garantir uma hidratação adequada. E alimentos que sejam ricos em água. Então, melão, melancia, o pepino, aipo, né, alface, são alimentos que possuem muita água e que vão ajudar nesse inchaço. Em relação à azia, muito acontece também por conta do diafragma, né? Principalmente no finalzinho que vai apertando esse diafragma. E aí existem, por exemplo, gengibre que pode melhorar, o próprio limão que ele pode melhorar. O pessoal fala do leite, o leite não melhora a azia, pode piorar, né? Mas água gelada, tem algumas mulheres que tomam que ajuda bastante também. Mas colocar um pouquinho de gengibre, um pouquinho de limão, ele dá uma ajuda. E a questão da fadiga eu acho que entra também nessa questão de toda a preparação, né? Todo o suporte desde antes da gestação. Mas tem algumas mulheres que se sentem mais fadigadas mesmo, porque acaba mexendo também com o hormônio, né? Então vai além um pouco da própria nutrição, né? Mas com certeza a gente cuidar da nutrição desde antes ajuda muito nessa questão da fadiga. Sem dúvida, Sim. sem dúvida. Você sabe que hoje em dia, quando eu vejo a introdução alimentar, eu vejo camarão sendo colocado na introdução alimentar, peixes. E eu lembro que isso, na época que eu tive meus filhos, mas imagina que eu poderia dar ovo e peixe para criança, mas de jeito nenhum. Mas isso é para já garantir que vai diminuir a alergia, né? Para isso, é para a criança já ficar exposta a agentes alergênicos e diminuir esse desenvolvimento, esse possível desenvolvimento. Mas isso tem acontecido mesmo, como tem, muda, né? Como muda. Quando eu me formei, né, há 10 anos atrás, na faculdade a gente aprendeu, o ovo é só depois de 12 meses. Hoje já na introdução, já 6 meses já entra com ovo. E o peixe, o camarão, eu tomei um susto. Sim. Um susto, falei, Jota, mas já na introdução alimentar, a gente já começa com camarão, com peixe, que coisa diferente, né? Para quem, nossa, já teve filho há muito tempo, e a gente começa a estudar a importância desses alimentos, e inclusive na gestação. Também. Coma. E eu, assim, coma peixe, coma camarão, e eu tinha um medo absurdo de comer qualquer coisa que viesse sei lá, me deixar com alergia. Com alergia, né? Não, as únicas restrições, assim, e tem médico que libera, tá? Tem médico que libera também, que é o peixe cru. Eu, particularmente, libero se souber da procedência, senão eu prefiro que não coma. Assim, então, se for num restaurante, mas tem médico que libera normalmente, né? Eu prefiro que não coma peixe cru, queijo que não seja pasteurizado, leite não pasteurizado. Então, foi na fazenda, tira o leite da vaca, prefiro que não tome. E excesso de cafeína, né? Na gestação a gente fala até 200 miligramas de cafeína por dia. Então, lá 2, 3 xícaras de café no máximo. E salada crua fora de casa também, que a gente não sabe da higienização, né, Exato. gente? Às vezes o manipulador, ele, né, colocou a mão no celular, coçou o nariz e colocou lá na salada. Então, eu prefiro que salada em casa, higienizada, com hipoclorito, passada em água corrente, que é mais saudável. Se for fora de casa, prefiro os vegetais cozidos mesmo. Tudo, cozido e frito. Eu lembro que essa era uma regra. Cozido, frito, ok. O cru evitar. Mas o cru evitar. E o frito também, né? Mas o frito evitar também. Evitar também. Mas se não tiver e você quiser não vá no cru. Não vá no cru. Cru, não. Não vá no cru, que
é perigoso. O cru é perigoso, Sabe o que eu queria? Que você compartilhasse uma dica rápida de uma refeição bacana para essas mães. Para as mamães gestantes, né? Uhum. A gente pode pensar num café da manhã já com um mamãozinho papaya, né? Meio mamãozinho papaya, com uma colherinha de farinha de linhaça, ou um pouquinho de farinha de linhaça, um pouquinho de farelo de aveia. Se quiser, pode tomar ali uma xicrinha pequenininha de café coado, né? A gente pode colocar, de repente, uns 2 ovos mexidos juntos. Lanche da tarde, se sentir fome, pode comer umas 2 castanhas do Pará e a gente vem pro almoço. No almoço, um prato de arroz, feijão, pelo menos metade do prato de salada, legumes e verdura, e a outra metade arroz, feijão e a proteína, né? Uma carninha, um peixinho, um ovinho, ou se não, que a gente coloque, né, se for vegetariano, pelo menos 3 tipos de legumes diferentes e adicionar uma colher de sopa de semente de abóbora ou de semente de girassol. Vocês estão anotando, gente, porque aqui, ó, isso aqui é legal. Vocês estão tendo aqui uma dica. Já um cardápio. Um cardápio bem montado de algo que vai, sim, colaborar muito com o seu dia. Vai. À tarde a gente pode pensar num iogurte natural, pode ser o integral, não precisa ser o desnatado, pode ser o integral, batido com frutas vermelhas congeladas, né? E aí a gente pode colocar uma colher de sopa de mix de castanhas amassadinhas, assim, fica uma delícia. E à noite o jantar, comida também, né? O ideal é que seja comida, ninguém vai engordar mais por comer arroz e feijão à noite, pelo contrário. Pelo contrário. Ou dá para fazer uma sopinha bem nutritiva com vários legumes batidos e a gente adicionar um franguinho desfiado ou um ovo. É bem legal isso, porque o ovo a gente não costuma consumir na sopa, né? Mas dá para fazer um ovo cozido ou pochê na própria sopa, que fica uma delícia, né? Mas colocar pelo menos uns 4 tipos de legumes e pode incluir dentro disso uma batata ou uma mandioca ou uma batata doce, um inhame, enfim. Olha lá, gente, porque olha, isso só mostra o quanto a visão errada de que para emagrecer você precisa parar de comer, que era uma visão que se tinha muito. Você quer emagrecer, você para de comer. Não. E é o contrário, você quer emagrecer, você coma direito, com aquilo equilibrado, balanceado, pesado, porque eu acho que assim, se você pesa o alimento, você pesa aquilo que você vai comer, você garante... Tem uma noção. Tem uma noção de que você está comendo a quantidade certa, o alimento certo. Então, a ideia de que para emagrecer eu tenho que parar de comer, já caiu por terra. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma paciente, ela recebeu o plano alimentar dela e ela falou assim, então um dia que eu comer o meu pãozinho à tarde, então eu não vou jantar. Eu falei, não. O dia que você comer o pãozinho à tarde é o dia que você vai comer comida à noite também. Porque a opção dela tinha um lanchinho à noite pra ela fugir de vez em quando. Ela, nossa, mas eu vou comer tudo isso e eu vou emagrecer? Eu falei, tudo isso. Porque é muito mais em volume do que ela come. Mas a qualidade é tão melhor que caloricamente falando, tem menos, né? Tem menos calorias. Mas isso é impressionante. Eu vivi isso várias vezes. Sim. E vivo isso até hoje. Eu falo assim, gente, eu como... muito mais. Fica saciada, nutrida. Nutrida e não tem problema nenhum. E ainda emagrece. E ainda emagrece, né? Sim, é isso quando mesmo. Come direitinho, né? Porque quando não come direitinho, dá aquelas fugidas, daí... Aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Aí não há Nutri que salve. Aí não há Nutri que salve. Gente, vocês gostaram desse conteúdo? Eu adorei. Eu acho que aqui a gente teve a oportunidade de ouvir coisas muito legais, de interagir com esse mundo da gestação, entendendo que tudo o que nós comemos interfere diretamente na forma como o nosso filho, como o nosso bebê vai se desenvolver ao longo da vida dele. Isso é uma coisa muito interessante. Bianca, sim, onde as pessoas podem encontrar você? Podem me encontrar no Instagram, @biatarantino.1. Tem o meu site também, www.biancatarantino.com. Não tem o BR, é só .com. E no WhatsApp também, né, que dá para me mandar uma mensagem. É o DDD 11 95556 6665. Olha só, gente, que legal. Querendo ter uma conversa com ela, pode procurar a Bianca, porque ela vai
com certeza dar dicas super legais, informar, ajudar essas mães a entenderem todo esse processo e a importância, não é, de uma alimentação saudável, de uma alimentação equilibrada, balanceada, não só para você, mas para o seu bebê. Pensando nesse momento, não é? Um momento de comer bem, Sim. comer com calma, apreciar essa comida, não é? E tirar alguns mitos desse todo que é a alimentação. Sim. Tirar o mito de que eu não como para emagrecer, tirar o mito de que eu tenho desejo porque eu vou acordar de madrugada comendo milhões de bolo de laranja, Enfim, a gente pode repensar a nossa forma de comer antes, durante e o pós-gestacional. Isso aí. Sim. Muito bom. Muito obrigada, viu? Foi muito bom. Eu acho Sim. que vai ser... Olha, esse conteúdo aqui tem que ser compartilhado. Com certeza. Compartilha. Vai lá, curte, ativa o sininho, se inscreve no meu canal e compartilha esse conteúdo para outras mães. Eu tenho certeza que elas vão adorar saber o que elas podem ou não comer. E de quebra, vocês estão levando um cardápiozinho para um dia da semana. Olha lá. É isso aí. Que pode ser seguido por todos, mas vai ali, segue esse cardápio. Eu tô aqui no canal Preocupações de Mãe, mas eu também tô no Instagram, Esther Sartori _ ou no canal, ou no Instagram também, @Preocupações de Mãe. Tudo juntinho, sem acento, sem cedilha. Pode ir lá, me procura. Quer tirar uma dúvida? Quer conversar comigo? Quer falar, olha, gostei, não gostei, conteúdo bom, não é bom? Pode falar, tô pronta para ouvir. Porque qual é a minha intenção? Trazer informação. Mãe que se informa, transforma. Preocupação em sabedoria. Vamos lá. Toda quarta, esse podcast está no ar. Muito obrigada, viu, gente?